Bom, acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a cidade e a faculdade que você passou. Bom, por exemplo, se a faculdade é estadual ou federal, tem a possibilidade muitas vezes de você morar dentro da faculdade e não pagar nada, ou pagar um valor mais baixo. Aqui, por exemplo, em São Carlos, na Federal, na UFSCar, a gente tem a possibilidade da moradia, né, para pessoas que não têm condições financeiras de pagar um aluguel. E aí você tem essa possibilidade de morar na faculdade e ganhar uma bolsa no valor de, acho que são R$ 700, se não me engano. Mas enfim, vou estar deixando aqui o edital para vocês, se eu conseguir achar deste ano de 2023, que eu vou estar gravando esse vídeo, para deixar aí as informações para quem quiser saber da UFSCar. Mas enfim, cada faculdade tem as suas regras, tem como funciona certinho. E aí você dá uma pesquisada e verifica como funciona a faculdade que você passou. Agora, se for uma faculdade particular que você passou em outra cidade e você considera que é uma boa opção e você quer morar sozinha muitas vezes e acaba que você vai aceitar mudar de cidade mesmo para estudar em uma faculdade particular, acaba que também tem não acho que não vai ter a possibilidade de você morar dentro da faculdade, né? Muitas vezes só tem essa oportunidade em faculdades federais e estaduais. Mas, como eu tinha falado, você tem que analisar a sua cidade. Você tem que ver o valor que você está disposto a pagar, que a sua família está disposta a te ajudar, caso você ainda for dependente da sua família para poder pagar o seu aluguel. Então, você tem que ver quais são as imobiliárias que estão alugando kitnets na cidade que você passou. E também tem a opção para quem quer morar junto com outras pessoas, como por exemplo pensionatos e kitnets. Geralmente essas são opções um pouco mais baratas, né? Dependendo da kitnet que você for morar, e dependendo do bairro também, né? Tudo varia bastante, né? O valor. E também dependendo da quantidade de quartos, banheiro, cozinha, né? Enfim, esse tipo de coisa acaba variando bastante, mas a dica é que vocês precisam ver isso bem antecipadamente, não deixa pra ver na última hora onde você vai morar. Como assim na última hora? Por exemplo, as aulas aqui na Federal, para esse segundo semestre, que é o primeiro semestre dos calouros, vai começar em junho, se eu não me engano, e é bom você já ir desde abril já vendo, né? Porque acho que em abril já saem os resultados oficiais, se você passou ou não, se você está na lista de espera e tem alguma possibilidade de você passar em outras chamadas sem ser na chamada regular. E aí minha recomendação é que depois que você já tenha a certeza que você já passou, você já começa a ver essas coisas de qual lugar você vai morar, se você quer morar em kitnet sozinho, se você quer morar com outras pessoas em uma república, pensionato e por aí vai. Então você tem que analisar em conjunto. Se você já é uma pessoa com independência financeira, você pode analisar isso sozinho. Agora, se você for uma pessoa que ainda depende dos seus pais para poder pagar as suas coisas, como por exemplo eu ainda dependo dos meus pais, tudo isso foi resolvido em conjunto, né? Então, minha mãe veio me ajudar a ver as kitnets, que ela tem maior entendimento sobre isso, ver. Então, é sempre bom você ver pessoalmente a kitnet que você quer morar, porque aí você já vê possíveis defeitos que aquela kitnet tem, se é uma kitnet que já tem móveis e se compensa aquele valor que você vai pagar a mais por ter aqueles móveis. Então, tudo isso você tem que colocar e fazer uma comparação entre os lugares. Não é uma coisa que você vai ver de um dia para o outro. Então, por isso que eu falo que é sempre bom analisar logo que você já saber o resultado e não deixar para ver isso na última hora, quando já for começar as aulas presenciais. E a outra dica é que depois que você já viu aonde você vai morar, já acertou o contrato com a imobiliária ou com o dono da kitnet ou da república que você vai ficar, você já pode organizar a sua mudança, né? Porque
dependendo da distância que você for morar, né? Por exemplo, se for uma distância que compensa você pagar carreto, né? Para levar a sua mudança da sua cidade que você morava com seus pais para onde você passou na faculdade. Agora, se for uma cidade muito longe que não compensa pagar, então isso também é uma das coisas que você tem que analisar na hora de você pegar uma kitnet, né? Se for um lugar muito longe, às vezes compensa pegar uma kitnet já com móveis. Mas se você não encontrar a sua opção, você vai ter que também começar a analisar o preço de móveis. E aí vai uma dica a mais, que muitas vezes o próprio site, né, as comunidades, né, do WhatsApp, tem grupos do Facebook e da faculdade, acabam divulgando a venda de imóveis já usados e que estão em boas condições de uso e que dá para você comprar por um valor mais barato do que muitas vezes comprar um móvel ou um eletrodoméstico novo. Então, isso é bastante interessante, uma informação muito boa que eu gostaria de ter recebido antes de eu passar. Mas seus pais já devem ter um pouco de experiência, provavelmente eles vão também te falar isso, mas é sempre bom deixar dica para quem não sabe para onde começar. E enfim, a próxima dica é, depois que você já se mudou, já comprou os seus móveis, já viu o lugar que você vai morar, ou antes mesmo de você se mudar, e a próxima dica é, antes de você se mudar e também de escolher a kitnet, verificar se possui mercado perto, se possui padaria ou mercearia perto, se possui lojas, por exemplo, se fica perto ou longe do centro onde você vai comprar roupas e tudo mais. Se isso é uma coisa importante para você, né? Por exemplo, roupas não é uma coisa que a gente fica comprando sempre. Se não tiver necessidade, você acaba utilizando a mesma roupa durante meses, né? Agora, por exemplo, o supermercado é uma coisa muito importante de você se analisar, de você morar perto, de você não precisar, tomar um ônibus para poder ir pro supermercado, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Também outra coisa importante de se analisar se tem perto são farmácias, né? Farmácias e hospitais, para caso você fique doente e precise comprar medicamento ou passar no médico, né? Então, são coisas muito importantes e também já é bom saber como funciona, se tem algum tipo de desconto para os estudantes da região que podem consultar pelo SUS ou pelo particular, às vezes pode possuir algum desconto por você ser estudante, então é bom ter dar uma pesquisada no geral como funciona a sua faculdade, se tem algum tipo de consultório médico que você pode ir de graça por ser estudante daquela instituição. Outra dica também é saber sobre o restaurante universitário. Eu já fiz um vídeo falando sobre como funciona o restaurante universitário da Federal, daqui de São Carlos, a UFSCar, que vou estar deixando aqui no card, ou na playlist, se vocês procurarem aí no canal, vocês vão achar. Eu fiz um tour pelo restaurante, dei algumas dicas e expliquei um pouco sobre, mas é muito importante saber como funciona o RU ou RU, né, o restaurante universitário da faculdade que você passou, porque aí você já pode ver quando que é a refeição e se você precisa porque você pode ver quanto que é a refeição e já fazer uma logística mensal de quanto que você vai gastar por mês, que aí você já tem uma noção se você vai conseguir arcar com esses custos antes de você largar tudo que você tem na sua cidade e ir morar fora. Isso é muito importante também, gente. Às vezes a gente fica tão ansioso que passou na faculdade, mas não analisa se seus pais vão ter reais condições de conseguir pagar para você estudar em outra cidade. Então, antes de fazer qualquer tipo de mudança, é bom já dar uma analisada de quanto vocês vão gastar por mês e se cabe no padrão de vivência de você e da sua família. Lembrando, novamente, se você ainda for dependente da sua família para arcar com os seus custos de alimentação, de moradia e tudo mais. Então, por isso a importância de você já saber como funciona o restaurante universitário,
porque você já vai garantir um almoço e uma janta pronta e muitas vezes até o café da manhã. Aqui na Fiscar a gente tem o almoço e janta e também tem marmitas para pessoas que estão enquadradas em, nas condições de que tem condições financeiras mais baixas, mas eu não tenho certeza se é só para quem tem condições mais baixas que tem essa oportunidade de pegar marmitas para poder trazer para casa do restaurante universitário. Depois vou ficar devendo essa informação para vocês. Mas enfim, tá surgindo aí comentários que possivelmente também possa ter o café da manhã mais para frente, porque foi uma coisa que cortaram com os custos da pandemia e devido àqueles cortes que tiveram nas faculdades federais. Mas enfim, isso já é uma coisa que economiza muito dinheiro, porque, gente, comprar comida, se você for almoçar e jantar, você mesmo fazer sua comida, gasta muito mais dinheiro. E se for uma faculdade de período integral, muitas vezes você não vai ter tempo de voltar para casa para poder fazer comida, para depois você voltar de novo na faculdade. Então, acaba que, além de facilitar a sua vida, diminuir bastante os custos, você já almoçar e muitas vezes jantar. Eu só almoço na faculdade, não janto, porque eu acabo que considera um horário meio tarde para voltar depois. Mas, enfim, dá para você almoçar e jantar também sem ter muitos custos. A refeição aqui é R$ 5, eu acho, não, R$ 4,25, se eu não me engano, ou R$ 4,50. E eu pago R$ 2,25 ou 2 e pouco, porque eu tenho a bolsa de alimentação em que, por ter passado na cota de estudante de escola pública e com condições financeiras relativamente baixas, com condições financeiras baixas, eu tenho essa oportunidade de pagar menos na refeição. Então, isso é muito bom porque já economiza mais ainda. E também, uma próxima dica para você que vai morar sozinho é verificar como faz para você se locomover na cidade. Os ônibus que você vai fazer, os ônibus que você vai pegar para sua faculdade, isso também é um bom ponto para quando você for analisar quais kitnets você quer, qual kitnet você vai escolher para morar. Porque se for um lugar relativamente longe da faculdade, que você não consegue ir a pé, é bom, se possível, você conseguir um lugar que é relativamente perto do ponto de ônibus, para você poder ir para a faculdade. E se o ônibus que vai para a faculdade para nesse ponto, né? Porque aí não vai fazer muito sentido se for perto de um ponto de ônibus, mas os ônibus que vão para a faculdade não passam ali, você vai ter que andar de qualquer jeito. E é muito bom porque também em tempos de chuva, né, galera? Acaba que complica um pouco você morar longe da faculdade e não ter como pegar ônibus. Então, por exemplo, eu moro perto da faculdade, mas também tem a possibilidade de eu pegar ônibus. Então, isso é ponto positivo também. Se você pode ir para a faculdade a pé para poder fazer aquela caminhada e manter a vida saudável durante a faculdade, que é um ponto bastante importante, porque caminhar e fazer exercícios produzem dopamina, que é um hormônio da felicidade. Então, é muito importante isso. Tá, Lívia, já escolhi aonde vou morar, já vi a localização, é boa, é perto de mercados, é perto de padaria, é perto da minha faculdade, ou então é perto do ponto de ônibus que já vai para minha faculdade. Já vi quais os gastos que eu vou ter e vou morar lá sozinho. Agora o que eu faço? Como que eu vou me organizar? Porque, principalmente para quem vai se mudar, a maioria das pessoas vão para uma faculdade em período integral, muitas vezes, né? Ou que, se não é período integral, você vai ter que ficar meio período na faculdade. E o resto do período? Você vai ter que cuidar da sua casa e também estudar. Então, como que eu faço para me organizar ainda nos meus estudos e ainda mais outra coisa para poder cuidar, como lavar roupa, limpar a casa e organizar toda a casa e manter minimamente uma vivência na minha casa, que não vai ter os seus pais para limpar a casa para você a partir de agora. Então, como que eu me organizo, gente? Basicamente, quando eu me mudei para cá,
na mesma planilha que eu coloco as tarefas da minha faculdade, eu coloco também as tarefas de casa. Então é bom você pegar um aplicativo de organização. Eu usava bastante Notion, mas agora eu tô usando o Trello para me organizar. Tanto faz o aplicativo que você usar, tá, gente? Mas é importante você manter uma organização. Escolher um dia específico para cada coisa. Então, por exemplo, de segunda a sexta, o que você tem que fazer da faculdade? E que dia você vai limpar a casa? Que dia que você vai lavar a roupa? Bom, pra mim, funciona muito bem limpando a casa. Uma vez por semana tá ótimo. Aqui onde eu moro não suja tanto assim. Dá pra limpar mais vezes por semana, mas em época de prova acaba que não dá tempo. Então, se você pode limpar a casa uma vez por semana, eu sempre limpo a casa na sexta, que é um dia mais tranquilo que eu tenho na faculdade, assim, entre aspas, que geralmente a gente não tem aula o dia inteiro, mas se for, às vezes eu também já tive aula o dia inteiro, mas também dava para conciliar. Eu chegava da faculdade às 6 horas, mas aí eu não limpava a casa na sexta, deixava para limpar outro dia da semana. Então, você vai analisando de acordo com sua grade curricular, sua grade da faculdade, os dias que você tem mais tranquilo. Eu aconselho limpar a casa na sexta ou no sábado, porque aí você tem mais tempo para poder descansar e sua casa já vai estar limpa no final de semana, caso você queira sair para algum lugar e queira apenas aproveitar seu final de semana, não tem que ficar se preocupando. No mesmo hora que você limpar a casa, gente, já dá pra você fazer outras coisas também. Já dá pra você deixar a roupa lavando e você já vai e limpa a casa. Já é um tempo que você vai, por exemplo, se você tiver uma máquina de lavar, economiza muito mais o seu tempo do que você ficar esfregando sua roupa na mão no tanquinho. Até que em kitnets pequenos, por exemplo, na onde que eu moro, não tem como ter um tanquinho e uma máquina de lavar ao mesmo tempo. Então acaba que eu tenho que lavar tudo numa máquina de lavar mesmo. Até tem um tanquinho aqui do prédio para todo mundo no geral usar, mas eu não gosto muito de pensar que eu vou lavar minha roupa no mesmo lugar que outras pessoas, então eu não acho isso muito higiênico, então eu uso aquele tanquinho só pra lavar, tipo pano de chão, essas coisas assim que são coisas que não lavo direito na máquina de lavar, mas o resto eu lavo tudo na máquina de lavar, gente, e é super tranquilo. Se você acha que não lava tão bem as suas roupas assim, você pode esfregar na mão, assim, na pia do banheiro e dá certo, gente, confia, deixa de molho na roupa lá, você esfrega na bacia e vai, gente. Segredo de morar sozinho que você arranja jeito pra tudo. E você vai também... uma dica pra quem acha que... Não sei se isso é bem uma dica, mas enfim, uma dica é, se você não sabe cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, gente, aprende isso antes de vir morar sozinho, porque depois vai ser uma coisa atrás da outra pra você resolver. Coisa da faculdade, trabalho da faculdade, e você ainda vai ter que arranjar tempo para poder aprender como se cozinha, como se limpa a casa, como se lava roupa. Então já é até bom na primeira semana você se mudar antes de começar a faculdade, para você já ir se acostumando com a rotina de você limpar a casa, já aprender como que funciona, por exemplo, a máquina de lavar, porque cada máquina de lavar funciona de um jeito, né? Às vezes algumas têm umas etapas a mais, umas etapas a menos. Enfim, gente. E o vídeo vai terminar por aqui, porque já tá ficando meio extenso, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, então se vocês quiserem a parte 2, comenta aqui embaixo. Já aproveita também, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa escutar esses conselhos, que também vai morar sozinho para poder estudar. Então, vejo vocês no próximo vídeo.